Fala sério. Fala sério aí. Fala sério. Fala sério. Ai, fala sério. Olá, está no ar mais um programa Fala Sério. O tema de hoje é preconceito. E como convidado especial, temos o sociólogo que trabalha com gênero e sexualidade, Luciano dos Santos. Seja bem-vindo. Muito obrigado, mais uma vez aqui com vocês aqui da TV Cidade. E para discutir esse tema que é tão importante, né? Que é o preconceito na sociedade. Muito obrigada a todos que estão presentes. Inicialmente, então, vamos começar com uma pergunta que todo mundo fala. O que é o preconceito para vocês? Olha, eu acredito que o preconceito venha a partir da falta de conhecimento, né? A falta de informação. Então, tudo que a princípio, num primeiro momento, possa ser taxado como diferente, é falta de conhecimento, né? Eu acredito que seja isso mesmo, a falta de informação. É um preconceito. Uma das questões que a gente tem que prestar atenção quando a gente fala de preconceito é que são coisas que estão naturalizadas, né? Quando a gente diz o que é novo, o que é diferente, e então dá a ideia do que é o que está ainda por vir ou o que está acontecendo nesse momento. Mas o preconceito que a gente percebe no dia a dia, ele está naturalizado, ele é algo que está posto e dado ali, e que as pessoas, por falta de conhecimento, então não precisa ser necessariamente o novo, né? Por falta de conhecimento, elas acabam gerando esta diferença. Porque quando a gente fala de preconceito, a gente fala de diferenças. E diferenças que são transformadas em desigualdades. Sim. E para vocês, o que é o preconceito? Eu acredito que é uma reprodução cultural também, sabe? Porque é passado assim, de geração em geração e as pessoas, como ela disse, não buscam conhecer, não buscam entender, por exemplo. E aí a pessoa vai tratando de forma errada a outra, né? E vai criticando, vai menosprezando. E é uma reprodução cultural que vai seguindo, e as pessoas parecem que não se preocupam em mudar isso. Seria, por exemplo, no meu entendimento, assim, todo o pré-julgamento, né, que as pessoas têm sobre determinados sujeitos, né, na sociedade. Por exemplo, na questão dos homossexuais, né, é muito forte, por exemplo, um pré-conceito, um pré-julgamento, né, que as pessoas têm de que os homossexuais são pessoas promíscuas, né. Então, por exemplo, isso acaba interferindo diretamente no dia a dia dessas pessoas, principalmente no caso das travestis, das transexuais, quando elas vão usar o banheiro, por exemplo, nas escolas, né? Porque é sempre a polêmica do uso do banheiro, né? Porque daí qual é a ideia que as pessoas têm? Que elas vão entrar e vão querer se expor, ou vão fazer alguma coisa promíscua dentro do banheiro, né? Que é uma coisa besta, assim, entendimento porque quando a gente entra no banheiro é para fazer número 1, 2, lavar as mãos, enfim, né? Mas no caso das travestis transexuais, quando elas vão usar o banheiro, já é o entendimento assim, né, de que já parte para um pré-julgamento que as pessoas têm, né, dessas pessoas. Para mim, preconceito é, de fato, a falta de conhecimento das pessoas, a falta de estar com alguém que seja julgado, ou que seja de fato que passe pelo preconceito, seja negro, gay, travesti, a falta de informação das pessoas e cultura também. E por que ainda existe isso, já que a sociedade está tão moderna, né? Está tudo se adequando, por que isso também não se adequa, se encaixa na nossa sociedade? É complicado, assim, porque a nossa sociedade, a origem dela, ela é racista, ela é homofóbica, né? O Brasil é um país que por muitos séculos viveu um regime de escravidão, né? É um país que até hoje algumas religiões pregam abertamente um discurso de ódio contra pessoas, por exemplo, LGBTs, né? Porque segundo o viés religioso elas são pecaminosas e tudo, e justificaria um preconceito contra essas pessoas. O machismo, né, também, que é muito forte e que daí justificaria, né, no entendimento dessas pessoas, que a mulher que não se comporta de determinada forma, ela
tá dando uma abertura para ser agredida ou ser assediada, né? Ah, tu tá sendo assediada porque quem mandou tu usar uma saia mais curta. Então a nossa sociedade ela vai reproduzindo isso, né? O que acaba, infelizmente. E o preconceito também, ele é atravessado pela questão de classe. Eu sempre pontuo isso nas coisas que digo, porque a classe social, né, tem esse atravessamento. Existe um preconceito muito grande entre pessoas mais abastadas com as menos favorecidas. Ser pobre, ser negro, né, ou até por localização, se você mora no centro ou na periferia, todos esses atravessamentos. Inclusive, aqui no Brasil, nós temos ainda o preconceito, né, por área geográfica. Aqui, se a pessoa... Eu não sou do Sul. Se a pessoa é do Sul, ela é tratada de uma forma, se ela é de fora, é de outra, e se ela é nordestina, no Brasil todo existe um preconceito enorme contra os nordestinos. Em qualquer lugar, né? E a raiz do que a gente chama de preconceito é deixar o outro numa situação de menor, de inferior, de menos humano, marginalizado, né? Então, esses atravessamentos que a gente coloca sempre, eles estão muito ligados à classe social. Quando a gente fala de gays, quando a gente fala de negros, quando a gente fala ou de nordestinos ou de mulheres, em todos esses estamentos onde o preconceito está presente, tem um atravessamento de classe. Uma coisa é o negro rico, outra coisa é o negro pobre, embora os dois vão ser preconceituados. Uma coisa é o gay rico, outra coisa é a bicha pobre, porque aí o pobre já é bicha. Já é o pão com ovo, né? Não é o filé mignon. Então, você está entendendo? Até esse atravessamento de classe, ele é muito, muito presente quando a gente trata de preconceito. A mulher que é empoderada, a mulher que faz sucesso, ela não deixa de ser mulher, não deixa de sofrer o machismo, mas ela é diferente da dona de casa que tem uma pia de roupa para lavar, 4, 5 filhos para criar, ainda tem que trabalhar fora, né? É muito diferente. A transexual operada, aquela que fez a cirurgia, aquela que se empoderou, essa é uma transmulher, né? A outra a gente continua chamando ainda a traveca, a sociedade continua tratando de outras formas, as oportunidades ainda não são iguais, então eu acredito que esse atravessamento de classe, de poder aquisitivo, ele é muito presente quando a gente trata de preconceitos, porque as pessoas, dependendo do lugar que elas ocupam, ou de quanto dinheiro elas têm no bolso, é a forma como elas vão ser preconceituadas. Indiferente de... Eu acredito também que a nossa sociedade, ela não mudou o pensamento, não tem aquele diálogo. Por exemplo, hoje, as mães negras com suas filhas negras, elas estão deixando suas filhas, seus cabelos cacheados, mas, por exemplo, eu ia pro colégio com chiquinha, bonitinho, pra ficar mais arrumadinho, porque o que as mães dizem é: ai filha, vem cá, senta aqui, vou fazer 2 trancinhas pra tu ficar mais arrumadinha. Então, tem toda a questão da libertação, da questão do cabelo, a questão de se amar, porque tu só pode enfrentar um preconceito, qualquer coisa, se tu te amar primeiro. E hoje é isso que acontece com os negros. E eu me amando, eu sei que eu posso conseguir ajudar outra negra, né? Porque eu não vou primeiro tem que me amar para poder ajudar outra negra, só que também hoje está tendo um certo preconceito no meio dos negros, na questão do empoderamento, porque uma negra cacheada, ela é a top, ela é a maravilhosa, só que uma negra lisa não, ela ainda parece que as pessoas têm aquela concepção que ela ainda está presa aos padrões, só que não, é a forma como a pessoa se sente bem, é a forma como ela se vê, como ela se ama, como ela se aceita. E isso não faz ela uma menos negra, sabe? E tem toda essa questão no mundo negro, na questão do empoderamento, na geração que dizem que é a geração tombamento. Sim. Eu queria complementar uma coisinha só. É que eu percebo
que as pessoas elas não são preconceituadas da mesma forma, né? Quando a gente fala de tom de pele, quando a gente fala de preconceito étnico-racial, claro, até por conta de que nós vivemos num país que foi escravagista e que, a meu ver, continua sendo, em outros moldes, óbvio que a primeira coisa que nos grita é realmente a questão dos negros e das negras, né? Mas, ainda dentro desse preconceito, o que a gente vai ver que não são tratados também de forma igual. O tom mais escuro da pele, se nós colocássemos aqui agora, né, algumas pessoas negras, e o tom de pele fosse diferente, perguntasse para cada uma delas como elas são tratadas em determinadas situações, cada uma vai ser tratada diferente, e quanto mais escuro for o tom de pele, mais pesaroso é a forma do preconceito social. É a questão do colorismo que chama. Por exemplo, eu sei que eu sou uma negra aceitada na sociedade pelo meu tom de pele. Só que eu sei que, por exemplo, eu tenho pessoas na minha família que são negras mais escuras, que nem a gente fala. E então não são tratadas da mesma forma. Eu sei que eu vou ser tratada de um jeito e ela de outro. Então, como é doído, né? E dói isso, porque todo mundo, eu vejo que a questão, eu sinto que todos os negros são meus irmãos. São pessoas que sofreram, que sofrem, que a gente tem que todo dia matar um leão por dia, levantar e pensar assim, hoje eu vou enfrentar uma sociedade racista, machista, homofóbica, e eu tenho que dar a volta por cima, eu tenho que me superar e superar a sociedade que está ali para nos botar para baixo. E também tem toda a questão da objetificação da mulher negra, que assim, uma mulher negra ela serve para ir para a cama, para transar, só que ninguém quer assumir uma mulher negra, ninguém quer ter uma mulher negra do lado. A sociedade fica assustada quando vê um branco com uma negra. Os próprios negros não namoram com negras. Eu já ouvi de negros dizendo, eu não fico contigo porque tu é negra, sabe? Eu já ouvi isso de negros e isso dói porque é teu irmão de cor, sabe? É uma pessoa que tem o mesmo passado que tu, querendo ou não. Eu acho que essa questão que ela fala é importante e que nós estávamos conversando agora há pouco, que muitas vezes o próprio negro, em função da história também de vida, né, de tantos e tantos anos, enfim, de tantos séculos, essa sociedade que é racista de fato, ele acaba introjetando, muitas vezes, como muitos de nós, seja numa letra de música, ou seja numa piada qualquer, né, que muitas vezes é preconceituosa do dia a dia, eles acabam introjetando esse preconceito sem muitas vezes se dar conta. Como ela disse, ele, um moço negro, disse que não ficaria com ela pelo fato de ela ser negra. Então já está tão introjetado na sociedade que muitas vezes nós não pensamos o quanto isso é doído realmente, o quanto está presente. E a questão de ser negra tem também a questão de ser mulher, quer dizer, então são dois preconceitos que as negras sofrem, né? Ser mulher, que já é difícil numa sociedade, como ela bem disse, machista, e ainda ser negra. E eu acho que tem que colocar mais um detalhe para não ficar confuso no sentido de que então estamos culpabilizando o negro por sentir, né, por determinados momentos parecer que negros têm preconceitos com negros, como na fala. Isto é fruto de uma questão social, de uma construção, né? Social, de uma construção, é óbvio, porque senão você vai pegar o negro e culpabilizá-lo outra vez. É como se ele fosse culpado. Não, a sociedade que fez com que, né, a gente enxerga tanto pelos olhos do dominador, pelos olhos do colonizador, pelos olhos do branco, hétero, homem e cristão, né, que de verdade a gente tem que pensar como é que constrói essas falas para não parecer que, olha, além de tudo, negro é racista. Não, ele é construído dentro de uma lógica racista que o faz com que enxergue o mundo pelos olhos do branco, né? E isto não é culpa dele, porque senão a gente está aqui mais uma vez reforçando um preconceito, e daí eu não compactuo com isso. Então a gente está reforçando aqui mais uma fala, quer dizer, não, até negro tem preconceito de negro.
Tem, dentro de uma visão, de uma lógica de branco que da forma que é construída. De uma construção São- social a qual ele exatamente. vive desde sempre. Né? E Exatamente. também tem a questão de muitos artistas negros, jogadores de futebol, não se considerarem negros por causa dessa sociedade racista que impõe que, como tu disse, o negro vê pelos olhos do colonizador, do branco, e muitos não se aceitam negros. E isso influencia o negro da favela, o jovem que admira ele, fica pensando assim, pô, eu achava que ele era da mesma cor que eu, mas não, ele disse que é branco, sabe? Então fica essa questão, isso influencia os jovens também. Essa lógica também se aplica bastante, né, na questão da comunidade LGBT, né? Porque se acaba absorvendo a ideia do que é ser um bom gay, né? Tipo, tem que ser aquele que bem discreto, né? Como as pessoas dizem que vai passar despercebido, padrão que a o sociedade padrão que a cria. sociedade quer, assim, né? Cria e que quer que seja reproduzido. Então, a partir do momento que existe um homossexual mais afeminado, né, as pessoas já vão dizer, bom, mas tu tá agindo de uma forma não esperada, né, que infelizmente acaba por essa lógica heteronormativa, como a gente chama, né, de achar que tem que ser naquele padrão. Né. E por que ser diferente é tão preconceituoso? Por que eu não posso ser gay? Por que eu não posso ser negra? Por que eu não posso ser bi? Se as pessoas vão me atingir, por que eu não posso ser o que eu quero ser? Você pode. Você pode, você deve. Sim, a gente pode, mas a sociedade não aceita isso como se fosse uma coisa normal. Então, acho que uma das questões bacanas da gente pensar é que quando a gente fala de sociedade, a gente coloca tudo no outro, né? Sim. Olha, a sociedade. E aí, essa sociedade se tornam eles e elas, alguém além de mim. E a gente esquece que nós fazemos parte dessa sociedade e que estas construções também são nossas, né? E a gente diz, a sociedade não aceita, ou a sociedade aceita, ou a sociedade isso, mas nós somos essa sociedade. E de alguma forma, todas as coisas que nós estamos falando aqui, nenhuma delas são novas, e a gente utiliza do argumento de que o diferente causa estranhamento, então o diferente, o novo, né? Mas nada disso é novo. Sim. Né? Todas essas questões que a gente está levantando aqui, o machismo, né? O preconceito racial, a homofobia, todas essas questões já existem há muito tempo. É muito mais velho que qualquer um de nós aqui dentro, né? E eu acho que ser diferente hoje é uma lógica social, é uma imposição, é conquista de espaço. O que a gente vê a cada dia são pessoas tentando se afirmar dentro desse espaço, e percebo, né, que revolucionar. As revoluções, elas são um tanto mais individuais do que coletivas, né? E quando a gente pensa nas revoluções individuais, elas começam a aparecer coletivas. Hoje, aqui a cidade de Pelotas tem vários grupos coletivos de negros, e tem os coletivos gays, e tem as pessoas que combatem esse preconceito individualmente, né? Que as pessoas, os coletivos feministas, né? E as pessoas que vão estar combatendo isso individualmente, no seu dia a dia, na sua forma de pensar, e sendo o diferente, esse que você colocou, né? Perguntando, por que ser ou não ser esse diferente? Sendo esse diferente, uma das questões que vem quebrar essa lógica dessa normalidade, ou desajustar os preconceitos, é o que a gente tem essa discussão agora dos não binários, né? O sujeito que vai colocar passar rímel e colocar os cílios e passar batom, calça jeans, se veste de menino e salto alto e bora pra rua, ou vai colocar saia e vai deixar barba e vai desconstruir isso, desajustar, tirar o outro do lugar, porque quando o outro olha, cara, mas que viado é esse? Não é homem, não é mulher, não é isso, não é aquilo, o que é aquilo com barba e batom?
tirar o outro do lugar, esse preconceituoso, esse ser outro, cheio de pré-conceitos já condicionados e naturalizados, também é uma das facetas do diferente de hoje, de agora, né? Isso é comum aqui na cidade. Sim. Uma coisa que acaba também alicerçando muitas vezes o preconceito é que ele cria uma hierarquia, né, do que é o aceitável, né, e o que é condenado. Então, automaticamente parece que para tu se encaixar, tu tem que pisar no outro, né? Por exemplo, o correto na nossa sociedade seria ser branco, e daí tu tem que pisar em cima da raça negra, né, impor que essa raça é menor. Para tu ser considerado correto tem que ser heterossexual, agir sempre de um modelo discreto, assim, e pisar e debochar e agredir, porque basta ver, parece assim que a todo momento tu tem que reforçar a tua heterossexualidade, né? Tu tem que sempre bancar uma chama e tudo, a gente até discutia isso, né? Se autoafirmar, né? Tipo, tu não pode nem andar com gay porque senão vão dizer que tu é gay também. Sim. Tu não pode agir assim porque vão te xingar. Quer dizer, tu cria uma hierarquia, assim, tu tem que estar sempre se afirmando, né? Então tá, depois dos comerciais a gente volta com mais preconceito aqui, com o pessoal debatendo, tá? Fala sério aí. Fala sério. Fala sério. Ai, fala sério. À procura de móveis para o seu escritório? Que tal uma dessas cadeiras ultramodernas, coloridas e com material de qualidade? Todas, é claro, com garantia certificado ABNT. Modernidade, conforto e qualidade para o seu lugar de trabalho. Inclusive no salão de beleza. Os melhores produtos que vão deixar seus clientes ainda mais satisfeitos. E tudo pelo melhor preço. Monkiel Móveis, uma combinação de modernidade, conforto e qualidade à sua espera. Praça Piratinino de Almeida 27, telefone 53 3225 0449. Site monkielmoveis.com.br.
Fala sério aí. Fala sério. Fala sério. Pai, fala sério. Vai passar terça-feira, 6 horas. Eu botei aqui atrás. Estamos de volta com Fala Sério. O tema de hoje é preconceito. E agora com convidada super especial, a Sky. Seja bem-vinda. Obrigada. Sky, quanto tempo tu te monta, assim, desde que ano tu começou? Eu faz 2 anos que eu me monto. E eu me montava um pouquinho antes. Me montava em casa só pra fazer foto, pra treinar maquiagem também, que a gente faz muito disso. Mas há 2 anos que eu realmente saí pra rua, pro meio do povo, pra balada, assim. E como é que o pessoal reagiu, assim? Sofresse muito preconceito? No início é bem complicado, porque aqui na cidade mesmo não tinha muitas pessoas que se montavam, né? Quando eu comecei há 2 anos atrás, tinha eu e mais 2 meninos só que faziam, hoje já tem mais gente. E foi complicado, porque as pessoas confundem muito com travestismo, com transexualismo, sabe? As pessoas acham que a gente se monta porque quer ser mulher, e na verdade não é, é uma forma de expressão de arte. A gente também se monta para quebrar o gênero, para questionar aquela coisa do que é de menino, o que é de menina, e por que a gente não pode vestir os dois, né? E é isso, tem preconceito ainda hoje, a gente sofre muito preconceito, as pessoas riem, as pessoas acham engraçado, mas a gente leva na boa, né? Sim. Não tem muito o que se fazer, né? Em relação a teus amigos e familiares, eles foram bem receptivos, assim? Ou de início teve um recuo, um certo recuo? A minha mãe aceitou super de boa. Ela aceitou super de boa, ela me aconselha na maquiagem, me ajuda a comprar roupa. Às vezes ela me dá roupa de presente. E é super normal, assim. Sim. E os meus amigos também, porque eu já tinha um estilo meio andrógeno, né, de me vestir. Então não foi muita mudança, assim, só foi mais a maquiagem e assumir um outro nome, assim. Mas meus amigos também, pra onde eu vou, eles vão junto. Ou quando eu vou fazer show, quando eu vou performar, eles vão junto. Estão sempre junto comigo. Aceitaram super de boa. E isso é bacana, né? Ter alguém que te apoia do lado, independente do que tu é. Porque tem muita gente em volta da gente que quer ver a nossa derrota, né? E sempre tem aqueles que nos apoiam. Eu fico pensando aqui na fala da Sky, e aí eu fico pensando em 2 coisas. Quem está agora em casa assistindo a gente, e aí se a pessoa não tiver um certo conhecimento do que é esse universo que nós estamos falando, e quando fala com a Sky, ela diz, não, porque eu me monto, e a pessoa que está em casa, será que sabe o que é montar, né? Sim. Então, Sky, como é que você define o montar? É o processo. Eu fico pensando se a pessoa estiver sentada em casa. Quando eu digo montar, porque eu não vivo assim 24 horas por dia, né? Sim. Eu sou um menino 24 horas por dia, o Elvis, pra quem não conhece. E aí, quando fim de semana, quando me chamam para evento, essas coisas assim, aí a gente se transforma, a gente põe uma roupa de mulher, vamos dizer assim, se maquia. E essa é a montação, como a gente chama. A transformação, a gente se transforma. De Elvis para Sky. De Elvis para Sky. Sim. Então, e aí uma outra coisa que você estava dizendo, que quando começou era você e mais uma pessoa. E hoje são mais de 30 na cidade, isso, né? E quando a Alexia coloca, então, essa questão do apoio, se apoia ou não, o que a gente sabe, que acompanha essas questões de gênero e de sexualidade aqui na cidade, o que a gente sabe é que muitos, né, dessa conta de 30 aí, muitos não têm o apoio da família e fazem, inclusive, escondido. Não é isso? Sim. Que tem apoio de amigos, que tem apoio de outras pessoas que saem de casa e fazem isso para ir na balada, que faz isso, né, que criam esse personagem nunca pode dar vazão à pessoa real, na verdade. Eu tenho um amigo, inclusive, que a mãe dele sabe, né, que ele se monta, que ele faz drag, só que ela não quer ver. Longe dela, longe dos olhos dela. Ela aceita, mas não quer ver ele montado. Então, e aí a gente abre margem para uma outra discussão, que aceitação é essa, né? De que forma é essa aceitação? Sim. Na verdade é que ela está mais longe de mim. Eu não de mim, dos vizinhos, dos meus amigos e todo mundo. Tem toda essa preocupação dos pais que,
Por exemplo, quando meus pais ficaram sabendo que eu era lésbica, tipo assim, foi uma coisa bem complicada. Porque minha mãe, assim, ela sempre falou: ai, mas pessoal, cuida na rua pra ninguém te ver, fulano de tal, não sei o que, vai falar isso, vai falar aquilo. Porque os pais eles foram criados de uma certa forma que hoje faz eles terem uma preocupação que, por um lado, eu entendo, mas por outro eu fico pensando assim, tipo, sabe... Como assim, sabe? Os tempos são outros, mas eu entendo, porque também tem a preocupação aquela para não sofrer preconceito na rua, para não apanhar, para não acontecer nada, para o filho voltar intacto para casa do mesmo jeito que saiu. Tem toda essa preocupação, só que ao mesmo tempo falta um pouco de entendimento, falta a busca, sabe? De conhecer, de tentar entender, falta às vezes o diálogo em casa também, com o pai, o filho, e toda essa função. Eu acho que é isso. Até porque muitas vezes o próprio desconhecimento, né, sobre essa diversidade acaba muitas vezes fundamentando o ódio, né, o preconceito. Esses dias a gente estava conversando, né, com uma professora, a gente fez uma atividade, né, para professores, e veio uma professora conversar comigo. Gostei muito da fala dela, assim, porque ela não foi agressiva e nem preconceituosa comigo, ela abriu o jogo mesmo. Ela disse: olha, para nós às vezes é tudo muito rápido, assim, a gente não consegue acompanhar. E ela disse: a gente era de uma outra época, né, enfim. E ela começou a citar algumas coisas que, para nós que trabalhamos isso, vivenciamos isso, né, estudamos isso, a gente sabe que não existe heterofobia, por exemplo, né, a gente sabe que não existe racismo inverso, mas pela fala dela, ela acreditava que sim, que existia discriminação de gays contra heterossexuais, que existia uma série de coisas assim que ela foi pontuando, né? E eu via muito dessa questão como o desconhecimento acabava fundamentando esse entendimento, né, que ela tinha sobre essa diversidade, né? Então, eu acho que a gente cai de novo naquela história do desconhecimento como justificativa, sabe? A gente não vai conseguir mudar as coisas enquanto a gente justificar que então as pessoas agem assim porque desconhecem. Nós somos o país que mais mata transexuais no mundo. Nós somos o país com o maior índice de preconceito contra negros no mundo. E aí a gente justifica que essas pessoas sejam mortas por conta do desconhecimento do outro. Eu entendo o que você está dizendo, mas as nossas falas vão conduzindo para esse tipo de coisa, de justificativa. Então a pessoa está na rua e ela pode, né, ser violentada, ela pode ser... lhe tirarem a vida porque desconhece em cima. A questão é que o preconceito ele gera determinadas violências e claro que com conhecimento essas violências podem ser minoradas, mas as pessoas não, em sua maioria, a sociedade não quer buscar esse conhecimento, não quer sair do seu lugar de conforto. É simples a gente dizer que é porque não conhecia. E as pessoas que estão sendo mortas, né? E as pessoas que um exemplo, o estado do Rio Grande do Sul é um dos pioneiros em estupro corretivo de lésbicas, né? Tá, da onde vem isso? Do próprio preconceito. E aí a gente justificar que as pessoas são preconceituosas porque elas não têm conhecimento, não minora isso, não diminui o número de lésbicas que são estupradas aqui. Não diminui o número de trans que são mortas, né? Sabe, uma outra realidade. A primeira questão, indiferente quem é que esteja nos ouvindo ou nos assistindo, é de perceber que são seres humanos, indiferente das suas preferências sexuais, suas preferências sentimentais, de como é que se veste, de como é que se comporta. Indiferente disso, essas pessoas são seres humanos, todos nós somos, e a vida tem que valer mais. Quando a gente fala de preconceito, quantas mulheres apanham em casa, apanham de seus maridos, de seus companheiros, por serem mulheres, sabe? A justificativa não pode ser rasa, entendeu, Tomás? É isso, e não estou dizendo que a tua seja, mas para uma professora que está há anos, caramba, me desculpa, minha senhora, vai estudar, sabe? Sim. Por mais que
É que muitas vezes, no caso dos profissionais, né, da educação que perpetuam essas discriminações, né, eles acabam por de novo, não é querer justificar, né, porque isso é uma coisa injustificável, tu fazer um discurso de ódio, né, o Brasil é o país, como o Luciano já disse, que mais mata LGBTs no mundo, né, a cada 28 horas um LGBT é assassinado no país, né, a forma até estereotipada como a mídia se refere aos LGBTs, até tu falava, né, a Maria, com relação aos negros, né, que na época do carnaval, aquela figura, né, da mulher, da globeleza, mas daí no resto do ano o corpo, a mulher negra nunca é lembrada, né. Não é justificar, mas é problematizar, assim, da onde que vem, né, esse ódio todo, né, porque realmente não é justificar, né, mas tentar perceber, assim, por que as pessoas pensam dessa forma, né? Por que elas se sentem autorizadas a discriminar aquela pessoa porque ela é negra, porque ela é homossexual, porque ela é transexual, né? Não é, de forma alguma, tentar justificar, né? Só para trazer para o debate. Eu tinha uma dúvida, Kai, quando na tua fala, quando você diz assim, que às vezes as pessoas confundem com transexuais, com travestis e tal, tudo. E isso incomoda as drags? Ser confundidas com transexuais e com travestis? Para algumas sim, algumas se incomodam, né? Porque não é o que a gente quer, a gente não quer ser comparado com travesti nem com transexual, não que tenha algum problema, entendeu? Sim. Mas é para mostrar para as pessoas que também, se for, não tem problema. Sim, né? até por conta de que, por exemplo, não aqui em Pelotas, mas em grandes centros, transexuais e travestis também fazem shows de drag. Sim, tem muita transexual e muita travesti que é drag. Sim, existe isso no meio. Então, e que, na verdade, nasce daí, né? Os grandes shows nascem com elas. Sim, sim. E o que a gente percebe dentro da sopa de letrinhas, que é LGBTQIAS, né? Que é esse enorme... Essa sopa de letrinhos que a gente percebe de tudo isso são sectarismos também, né? Que é assim, então, é drag, então não pode ter nenhum tipo de aproximação com uma identidade trans. É gay, não pode ter nenhum tipo de aproximação com outra orientação. E dentro desses estamentos, o que a gente vê no universo LGBT são preconceitos dentro de um preconceito, né? É o homonormativo, que é o certinho, o de camisa polo, o discreto, que pode sentar no restaurante que ninguém vai perceber, certo? Que vai discriminar o afeminado. E a lésbica, se for, né, como diz, feminina, põe um aspas bem grande aí, né, ou feminilizada, ela é mais aceita do que se for uma lésbica masculinizada. E dentro desses conceitos, a própria comunidade LGBT vai olhar para cada uma dessas identidades de uma forma. Entendeu? Porque o preconceito maior, eu acho que é dentro da nossa comunidade mesmo. O preconceito tá entranhado dentro da nossa comunidade, que eu acho que, como a gente já sofre tanto, né, todos os dias passando por isso, né, a gente tinha que ser mais unido, porque é uma luta de todos nós. E eu acho que o preconceito maior mesmo a gente vive dentro da nossa comunidade. A gente apanha na rua, mas a gente apanha de hétero. Mas a nossa comunidade, que devia nos apoiar também, às vezes falam algumas coisas que eu acho que as palavras são pior do que a agressão, né? Eu acho, Sky, que o preconceito maior ainda está na sociedade. E dentro da comunidade não tinha que ter. Uma das diferenças para o movimento negro para o movimento LGBT é que no movimento negro o preconceito ele é coletivizado, ou seja, se você ofender um negro, você ofende a todos e todos se sentem ofendidos. Não, se uma bichinha apanha na rua, as demais dizem, bem feito, quem mandou fazer isso? Quem mandou fazer aquilo?
Você está entendendo? É individualizado, é voltado para um. E a própria comunidade deixa que seja um. Não é coletivo. E aí é uma grande diferença do próprio movimento LGBT para o movimento negro. Que, né, lembrem os casos, por exemplo, dos jogadores que foram preconceituados. Há todo um movimento no Brasil inteiro, nos estádios, em todos os negros compram a briga. Sim. Quando um gay apanha na rua, uma lésbica apanha na rua, ou quando uma lésbica é estuprada, quantas pessoas levantam a bandeira de luta da comunidade LGBT? Quantas vão em campo? É diferente, vocês estão entendendo? E aí isso dentro da sociedade faz com que esse indivíduo seja mais penalizado, porque ele está sozinho. E aí, se você somar outros estamentos, como por exemplo, se esse indivíduo, além de ser gay ou lésbico ou trans, for negro, o marcador é mais forte. E se dentro disso ele for pobre, é mais forte ainda. Porque se for negro, o preconceito vai ser individual, entendeu? Porque ele é gay ou é lésbica. Se for pobre, aí o preconceito ainda é maior, porque além de tudo isso, ainda é pobre. Né? Essas diferenças são muito presentes. E na verdade, acredito que um programa desse, para a gente discutir, debater, para a gente repensar nos nossos conceitos, né? E para quem está em casa e quem está participando, assistindo, possa pensar também, repensar nas próprias ações, porque a gente só consegue mudar quando a gente muda a gente mesmo, a nossa forma de pensar ou a nossa forma de agir. Caso contrário, a gente não muda nada. Sim. E será que um dia isso aí vai diminuir? Porque acabar, talvez num futuro bem longe, mas diminuir as agressões, diminuir o preconceito que todo mundo tem por essa coisa diferente. Será que um dia isso se reduz ou vai aumentar? O que vocês acham? Então, eu tenho um pensamento assim, tenho uma grande dúvida. Uma coisa, né, que eu estava pensando há pouco tempo, né, vindo para cá. Agora a nossa Miss Brasil é negra. O movimento negro teve uma grande conquista, porque isso faz com que todas as negras sintam-se representadas, querendo ou não. E ela sofreu muito preconceito. Quando anunciaram ela, muitas pessoas na internet pegaram e, como assim, uma negra, sabe? As pessoas não aceitaram bem, a sociedade não aceita ver uma negra numa posição alta, numa posição sucedida, porque agora ela vai representar o Brasil. É que sai do padrão que todo mundo acha. Sim, e ela é negra, ela tem cabelo cacheado, então ela tá toda fora do padrão daquela negra que a sociedade vê, que a sociedade quer, sabe? Então eu acho que vai demorar, porque a gente tá em 2016 e as coisas não mudaram ainda, tem muito para mudar, tem muito para evoluir, a gente tem muito que debater, tem muito que as famílias precisam conversar muito, tem que chegar o pai e a mãe, ter um diálogo com os filhos também conversarem com os pais, porque hoje a gente, o jovem, é muito mais antenado, tem muito mais acesso, então a gente precisa também chegar e mostrar as coisas para os pais, dizer, tal coisa que está acontecendo, conversar e assim desconstruindo aos poucos. Eu acho que aí, novamente, a informação que deve haver, repensar as próprias atitudes, como ele também falou, porque eu sempre fico muito chocada quando eu penso na hipocrisia que é muito grande na sociedade, né? Por exemplo, ela, enquanto mulher negra, muitas vezes, como ela mesma falou, para transar, para o sexo, para coisas nesse sentido serve, mas para casar, para estar junto, não. O mesmo preconceito que a travesti, que em função das condições de vida, enfim, tem que estar fazendo programa numa esquina, muitas vezes ela vai bater numa empresa para pedir emprego, ela não vai conseguir. Mas este patrão que negou o emprego para ela, no mesmo dia à noite, quando ela estiver lá na esquina, vai procurar ela para satisfazer. Então é uma hipocrisia muito grande desse machismo, né? Quer dizer, tudo pode debaixo dos panos. Então é isso que tem que ser pensado, né? Que de fato a gente quer, como ele disse. Acho que é um desafio, né? Porque eu me lembro quando eu era
adolescente na década de 90, né, e naquela época sofria bastante homofobia dentro da escola. E naquele momento não se falava sobre essa questão das opressões, né, do machismo, da homofobia, que sempre existiram, né, e começou a ter maior visibilidade recentemente, né. Só que hoje a gente tem o Estatuto da Igualdade Racial, tem a Lei do Bullying, que foi aprovada no ano passado, tem a Lei Maria da Penha, onde também se destina a proteção para as mulheres lésbicas, bissexuais, porque daí independe de orientação sexual, e também, por uma questão de jurisprudência, as mulheres trans também estão contempladas, né? Tu liga até num programa de desenho, assim, tem propagandas que falam, né, sobre o respeito à diversidade, as novelas, mesmo que às vezes muito superficialmente, né, não seria o ideal, mas abordam, né, essa questão da diversidade, mas mesmo com todo esse avanço, concordo, né, que ainda é bastante difícil, assim, né, porque não é um desafio, né, o trabalho dentro das escolas, né, de diversidade, de combate às opressões, quase como se não tivesse mudado desde a década de 90 para hoje, assim, né, é muito focal ainda. O problema que eu percebo às vezes é muito do indivíduo, tem aquele aluno, e não percebe que aquilo é uma construção do coletivo, né, que vai perpetuando isso. Acho que se tratando de televisão também, recentemente alguns trabalhos, alguns filmes, algumas novelas têm mostrado de uma forma mais significativa a mulher transexual, a mulher negra, porque até então, eu ainda acredito que seja muito pouco, porque geralmente os papéis que dão para negros são sempre os mesmos. A mulher transexual faz sempre a mesma coisa, quer dizer, ainda são estereótipos. É que nem os homossexuais, né? Sempre aquela coisa caricata, sempre do deboche, qualquer programa de humor sempre vai ter o homossexual, né? Ou nas novelas é o alívio cômico, né? Como o Félix, né? Que bombou bastante numa novela tempos atrás, e ele era o vilão, mas fazia... E as mulheres em geral, a própria história do feminismo é isso, né? Essa mulher que começou a lutar pelo direito do próprio corpo, dos próprios desejos, pelo direito ao mercado de trabalho, muitas vezes ela é considerada como objeto. Quer dizer, o machismo da sociedade fez com que, ou tenta ao menos, fazer com que a sociedade pense que essa mulher liberada, essa mulher dona de si, que está no mercado de trabalho sim, ela se sente feliz e se satisfaz em ser o objeto do homem. Porque ela é liberada, o sexo para ela é algo que ela possa fazer independente de qualquer coisa, ou qualquer pessoa merece ser tratada da forma que o homem acha que ela deve ser tratada, muitas vezes com violência, porque ela nada mais é do que um objeto. Sim. A mulher passa por isso ainda hoje. A sociedade, de fato, é muito machista. Também na vaga de trabalho, que ela vai chegar muitas vezes e ela vai ser assediada, né? Na própria propaganda televisiva, o que faz muito sucesso? Propagandas, ainda vemos, agora recentemente, algumas propagandas de cerveja pretendem ser mais criativas, mas a grande maioria ainda é de mulheres sempre mostrando o corpo, mulheres muito bonitas, o corpo da mulher, não que isso seja um problema, não que uma mulher estar na capa de revista, mostrando a sua beleza, se valorizando enquanto mulher, gostando de si, seja um problema, não, mas a questão é o modo como a mulher sempre é representada dessa única maneira, sabe? Tipo, ela tem que ser sempre perfeita, olhos azuis, cabelos loiros, né, corpo impecável. Ser bela, recatada e do lar. Né, recatada do lar. Ela não, por que não? A mulher mais gordinha é tão bonita, sabe? A mulher negra é linda. Todos os tipos de mulheres são lindas, todas as pessoas são bonitas. Então, por que ter esses estereótipos? Sempre daquela mesma forma, a capa de revista. Ou o corpo, que é simplesmente o corpo, né? A mulher nunca é trabalhada pelo seu talento, ela está ali para ostentar, para servir à fantasia, ao desejo do homem, né? Essas propagandas. Então, que essas questões são bem complicadas, né? Porque, na verdade, todos esses preconceitos são criados dentro da própria sociedade. E concordo contigo quando diz da hipocrisia e quando diz, por que não colocarmos, né, por que não valorizar outras coisas, né, outras belezas que não essas que são colocadas. Essa questão do corpo ideal, essa busca que se tem, né, quando você diz a mulher perfeita, como a gordinha
também é bonita, e por que não valorizamos essa beleza, né? E um pouco antes você tinha dito da hipocrisia que se tem nas falas. Na verdade, é porque nós vivemos uma sociedade hipócrita que não valoriza essa gordinha, que vai fazer com que as pessoas, a gordinha, o gordinho, o baixinho, o muito magro, né? Existe um modelo de corpo ideal e vai fazer com que todas as pessoas persigam esse modelo. E que as pessoas de verdade tenham preconceito de si mesmas, né? Que fica nessa luta. É mais tranquilo, e aí eu fico pensando também o quanto é tranquilo para nós falarmos determinadas coisas, porque o lugar de fala de cada um, né? Olha só, porque você é uma branca, magra, né? Branca, magra, está dentro desses padrões. E aí, não desmerecendo a fala, ou criticando ou preconceituando, mas estou dizendo, é um lugar confortável de fala, para a gente dizer, olha, por que não valoriza? Por que não valoriza? É um lugar confortável, né? E quando você cita a diferença das mulheres e de homens em todos os sentidos, principalmente no campo profissional, foi uma das coisas enfatizadas aqui, eu quero trazer um exemplo de como a gente pensa que essas coisas não existem, mas como elas de verdade estão presentes. Eu ficava pensando, como é que numa profissão liberal mulheres e homens podem ganhar menos? Porque a gente pode entender que dentro de um escritório, né, diga, então paga-se mais para o homem, nesse conceito de que o homem tem que sustentar a casa, e paga-se menos para a mulher e coloca ela em funções como a de secretária, atender telefone, digitar, fazer isso e fazer aquilo. Você pode tentar entender isso na fábrica, que você diz, o cara carrega peso e a mulher não, e que não é uma verdade. Mas você pode pensar, então acontece esse tipo de coisa. Aí você pensa, mas como? Por exemplo, na profissão de advogados. Como que a mulher pode ganhar, a advogada pode ganhar menos que um advogado? E aí, com essa dúvida, nós fomos pesquisar com alguns advogados homens e algumas advogadas, e os advogados não conseguiam naquele momento reconhecer que ganhavam menos, né? Não, porque eu defendo uma causa e a doutora também defende uma causa. A tabela é mais ou menos 30% do valor, sabe? Então, como pode ganhar menos? Sim, elas mostram que ganham menos. Porque a sociedade, na hora de procurar uma advogada, procurar o sistema jurídico, eles ainda vão para o advogado, porque acha que o homem está mais empoderado para enfrentar um juiz, o homem está mais empoderado para defender uma causa do que as advogadas. Mas isso também é em função dessa herança cultural. Exatamente. Porque, querendo ou não, lá ainda no subentendido, que ainda resta essa ideologia do feminino, do ser mulher, a mulher ainda continua ligada às questões mais emocionais, a cuidar do lar, do marido, dos filhos. Então, essa justificativa, que não justifica, exato, seria a resposta para que a mulher ainda continue a ganhar menos do que o homem, porque o homem, teoricamente, já é mais preparado para o trabalho dentro do Então, é isso que eu estou colocando, justamente, que essa desconstrução tem que vir de casa também, sabe, a dona de casa agora que está assistindo e que quer se separar do marido, minha senhora, procure uma advogada, né? Empodere as mulheres. Não vem essas questões, não vem dessa forma. Você está entendendo? A própria sociedade, aquilo que você estava dizendo que é perfeito, do discurso hipócrita, né? A gente diz, como? E vai alimentando dentro de um processo essas questões. Eu queria dizer assim que bom que fosse assim que nós não tivéssemos que falar, né, sobre discriminação, sobre preconceito, sobre racismo, sobre homofobia, né? Essa seria a sociedade ideal, né? Porque lá na Constituição diz que todos nós somos iguais perante a lei e tudo, mas infelizmente, né, a gente sabe que existe perseguição da discriminação que é histórico, né? Tem determinados sujeitos na nossa sociedade
que são marginalizados. Historicamente já vem de muito tempo essa opressão contra mulheres, contra negros, contra LGBTs. Então, infelizmente, só aquilo lá do todos somos iguais não basta. É necessário que se criem direitos, políticas sociais que contemplem e combatam essas formas de discriminação e opressão através da Lei Maria da Penha, que contempla lésbicas, travestis, transexuais, através do Estatuto da Igualdade Racial, através das cotas, né, para tornar, né, mais equânime e combater, né, essas formas. Enquanto a gente não conseguir acabar, né, com todas essas formas de discriminação, a gente precisa, né, continuar abordando e falando sobre esses temas. Mas, Tomás, eu quero pontuar uma coisa aqui importante. A gente vem, sim, e tem essas conquistas. Tivemos essas conquistas. Estamos vivendo um momento de retrocesso de direitos. Sim, com certeza. Muito grande, total. Né? É quase que começar a luta do zero, em muitas questões. E isso tem que ficar marcado por conta de que você me pergunta se eu acredito que o preconceito um dia vai acabar. Sim. Eu acho que a gente, como tudo na sociedade, nós vamos mudando a forma de preconceituar. Né? E vai surgindo. É claro que esta nova geração, ela vem com uma série de coisas novas, ela tira do lugar várias pessoas, do lugar de conforto várias pessoas, mas permanece coisas, sabe, seculares, milenares aí. Sim. Né? Porque quando a gente vê pessoas apanhando na rua, ou por serem negras, ou por serem pobres, ou por serem mulheres, ou por serem gays, lésbicas, ou trans, ou bi, e etc., você não está apanhando de gente velha, você está apanhando de gente nova. Sabe? E isso é importante pontuar. Você não está apanhando de gente velha. Você está apanhando de gente nova. E uma outra coisa, quando nós, numa pesquisa nossa aqui da universidade, nós fomos pesquisar professoras e professores que falam sobre o assunto, para falar sobre o assunto. Vou dizer, da pesquisa que feita com 208 pessoas, 5 delas tinham de 20 a 30 anos. Só 5 quiseram falar de 20 a 30 anos. Sim. O resto era acima de 30. Porque, ao contrário do que eu pensava, e aí era uma hipótese da pesquisa, de que as pessoas mais jovens que estavam entrando agora no magistério estavam mais aptas e queriam falar sobre isso. Porque é jovem, porque frequenta a balada. Não querem falar. Não querem discutir sobre o assunto. Porque é algo já dado, superado? Não. Eu não acredito que seja algo superado. Né? Então, esse mito também que a gente tem, sim, de que então essa nova juventude, a coisa está tudo certa e tudo vai ficar no lugar. Eu acho que a gente ainda tem muita coisa para ralar aí. Com certeza. Muita luta ainda. Gente, o papo está muito bom, está muito legal, mas infelizmente o programa chegou no fim. Muito obrigada pela presença de todos, tá? Muito obrigada. Espero receber vocês em outras oportunidades. E semana que vem tem mais Fala Sério e eu espero vocês aí de casa. Até! Fala sério aí! Fala sério! Fala sério! Ai, fala sério!